onde, infelizmente, a babá e o bebezinho, o Benjamin, acabou morrendo vítimas do incêndio. O Jota está agora com o Tenente Boni para falar desse levantamento da perícia que foi feito no local e os bombeiros foram convidados para ajudar nas informações para a perícia. É isso, Jota? É isso sim, Salsicha. Inclusive, nós mudamos de local, né? Nós saímos de frente do condomínio e viemos aqui no Corpo de Bombeiros para conversar com o Tenente Alex Boni sobre isso. Ele já explicava que não é atribuição do Corpo de Bombeiros indicar o que talvez tenha acontecido, mas que foi muito importante a participação deles nessa perícia para conhecimento, para entender também todas as circunstâncias que podem ser explicadas desse incêndio trágico que marcou Maringá na semana passada. E, Tenente, o senhor mesmo já havia confirmado, tem imagens de câmera de segurança que podem ajudar nessa perícia, porque um HD foi encontrado ali em perfeitas condições, intacto, né? Ontem, quando nós acompanhávamos o trabalho da perícia, a convite deles próprios para crescimento profissional, eles localizaram, né? Foi localizado um gravador do circuito interno de câmeras da casa, mas o ponto de vista, né, dela era a cobertura externa. Mas é um material a mais que pode ser utilizado aí para guiar o trabalho da Polícia Científica. O trabalho do Corpo de Bombeiros foca ali no momento, né? Qual que é a importância de vocês terem participado dessa perícia, que vocês conseguiram entender um pouco mais a respeito disso? Na administração, a gente tem um termo que é utilizado, que é a sinergia, que é a soma desses esforços para entregar o melhor para o cliente ou para a população, como é o nosso caso. Então, ali, quando a Polícia Científica nos dá essa abertura para acompanhar a perícia, é uma forma de nós estudarmos o incêndio, as suas causas, eventuais causas, não necessariamente, às vezes, atribuída a um eletrodoméstico, uma fiação, mas uma área, como o próprio perito passou para nós, e dimensionando essa visão para que os nossos profissionais também tenham esse dimensionamento dessa propagação do incêndio, porque a gente verifica isso, às vezes, em ambientes controlados, mas nada como a própria realidade, né? E tratando de uma ocorrência muito marcante, com a perda de 2 vidas, dentre elas uma criança, né, que é bem no começo ainda da sua vida, tudo isso tem que ser potencializado para que a gente traga ainda mais resultados positivos para a população no futuro. Ali uma questão que deve ter tido muito destaque por vocês era as possibilidades de fuga ou de escapar desse incêndio. Nesse trabalho que vocês acompanharam ontem, foi possível perceber algo mais que venha ajudar na orientação à população? É uma imagem que chamou muito a atenção e a gente compartilhou num grupo com os profissionais de imprensa. É quando a gente sempre diz, né, a pergunta vem, qual é o procedimento? A resposta imediata é a evacuação do imóvel. E nesse processo de evacuação, de sair, é importante fechar as portas e as janelas, porque o incêndio ele precisa de oxigênio. Se eu crio essa falta de oxigênio, eu diminuo a potência das chamas e a possibilidade de propagação. E as portas, por mais que elas não sejam dimensionadas para parar um incêndio, para isso há um outro tipo de material, mas elas seguram, de certa forma, aquelas chamas. E nessa foto é muito visível que o ambiente, ele tinha o fogo incendindo sobre a porta, que deixou ela totalmente chamuscada, só que no ambiente posterior, que a pessoa entra, a face interna da porta está intacta. Então isso é importante para evitar a propagação das chamas, porque aquele vapor que é gerado, a fumaça incandescente, ela vai buscar a parte alta e onde acaba gerando incêndio em outros pavimentos de edificações. Ali, pelo que se entendeu, não havia muito para onde essas vítimas correrem, porque o acesso à saída era pela escada que naquele momento estava tomada pelas chamas, né? Exatamente. Então, dentro dessa dinâmica que nós conversávamos, presume-se, né, que o incêndio tenha surgido na parte térrea da edificação, até pelas imagens que chegaram para nós antes mesmo depois do deslocamento das viaturas. E aí nesse deslocamento de fumaça, que é o que a gente fala por convecção, né? Então o que é menos denso, que o ar sobe. Então subiu o vapor, subiu fumaça, subiu fogo, e aí as pessoas não tinham como fazer a descida pela única escada da casa. Tanto é prova disso, né, que a mãe e o filho que sobreviveram foram para a varanda, um local mais abrigado, mas que não havia, não existia, né,
gente não afastava a chance de risco, tanto que a equipe que se deparou com os dois não tinha visibilidade alguma, tamanha era a quantidade de fumaça, mas é isso mesmo, né? Um único acesso por onde a fumaça, ar quente, suficiente para causar uma queimadura de via aérea, tudo isso aí faz parte do incêndio. E ali o socorro, a mãe e o menino que sobreviveram, ele foi, podemos dizer, nos 45 do segundo tempo, talvez, porque nós tivemos depois uma proporção, um avanço das chamas tão grande que tomou aquela parte da varanda, né? Com algumas imagens que foram registradas até pelos próprios vizinhos. Então ali foi fundamental essa precisão e essa rapidez, né? É surpreendente quando a gente fala de estudo de caso, no aspecto do bombeiro, não é só o comportamento do fogo, né? Mas isso, assim, abrir o que a gente pensa aqui dentro para melhorar cada vez mais a resposta, mais a quantidade de recursos empenhados, a quantidade de efetivo, a ação da equipe. Então, tudo isso demonstra que todos os recursos que foram empregados lá, eles foram assertivamente enviados. Basicamente, a gente enviou todos os recursos que nós tínhamos em Maringá, todos. E quando a gente olha de frente à edificação, o acesso aos fundos só era possível ou por dentro da casa, que estava obstruída pelo fogo, ou pelos vizinhos. Então, enquanto nós tínhamos equipes controlando e combatendo as chamas, nós tivemos outras que buscaram informações com os vizinhos. Foi quando eles receberam a notícia de que eles haviam ouvido gritos de socorro. A equipe adentrou pelo vizinho e conseguiu levar a escada, levar a mangueira e fazer o acesso dessa dupla que foi salva. Do contrário, se fosse apenas pelo imóvel, a gente não saberia o desfecho. Tenente, obrigado mais uma vez por nos atender para falar a respeito desse assunto. Um assunto muito delicado por se tratar de uma tragédia, né, Salsicha? A gente vai no limite da informação também para não ser invasivo diante da dor das famílias que perderam seus entes queridos. Né? Estamos falando da família da Maria de Fátima Camargo, lá de Marialva, e também do pequeno Benjamin, a quem nós externamos aqui sempre a nossa solidariedade e o nosso sentimento diante de tudo que aconteceu, desejando boas intenções para a recuperação emocional e física que for necessária, né, para eles. Nós também procuramos a Polícia Civil para saber a respeito do inquérito. Eles têm um prazo de 30 dias para a conclusão, né, desse documento que será encaminhado, então, né, com as causas, enfim, apontadas no trabalho da perícia que começou, como o tenente disse, em uma ação ontem aqui em Maringá. Esse inquérito, ele saiu da delegacia, de uma delegacia de um distrito, né, ali da região da Vila Operária, e foi repassado para a delegacia de homicídio, né, que estará agora responsável, doutor Diego Elias, do inquérito que vai apontar as causas desse incêndio trágico em Maringá. A investigação tem que ser feita, mas nada vai trazer nem a babá e nem o Benjamin de volta, infelizmente. Só quero aproveitar esse momento para me falar de um outro assunto que eu conversei com um bombeiro, e tem um monte de gente falando besteira ali. Vem comigo aqui. E eu preciso falar a real, porque o bombeiro, ele foi um dos primeiros a chegar lá, ele conversou comigo.